A gente começa por Brasília. Hoje teve uma reunião ministerial, o presidente Lula convocou todos os ministros e o que chamou a atenção nessa reunião foi justamente o tom. O presidente apareceu com um boné, usando um boné, todos os ministros ao lado dele, inclusive o vice-presidente Geraldo Alckmin, também com o mesmo boné, com a frase "O Brasil é dos brasileiros". Mais do que uma reunião de governo para tratar dos projetos, dos temas que devem ser debatidos pelo governo, no momento em que o presidente Lula falava, se pronunciava ali com a transmissão, com a imprensa tendo acesso a o que ele dizia, foi mais um chamamento político em defesa da soberania. A gente separou alguns trechos dessa fala do presidente Lula. Daqui a pouquinho a gente já vai acionar o Túlio Amâncio, que já está na linha com a gente, para repercutir essa reunião ministerial. Vamos começar justamente com um trecho da fala do presidente, em que ele falou sobre o tarifaço, que está disposto a negociar, mas não a se submeter. Vamos acompanhar. Eu quero comunicar à imprensa que esse homem aqui, aquele homem ali que é o Haddad, aquele ali que é Mauro Vieira, estão 24 horas por dia à disposição de negociar com quem quer que seja o assunto que for, sobretudo na questão comercial. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fossem subalternos. Isso nós não aceitamos. De ninguém. De ninguém. É importante saber que o nosso compromisso é com o povo brasileiro. O presidente também mandou recados às grandes empresas de tecnologia e ao presidente americano Donald Trump. Agora, ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as big techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As big techs são um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Não, isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, na nossa floresta, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. E a gente já aciona agora Túlio Amâncio, chegando aqui entre nós, para repercutir aí os pontos principais dessa fala do presidente Lula durante a reunião ministerial, segunda reunião ministerial de 2025. E, Túlio, eu abri aqui o Entre Nós dizendo que é uma reunião muito mais como um chamamento político, muito mais como um ato de um político em campanha, de boné na cabeça, do que uma reunião efetivamente de governo, pelo menos na parte pública da reunião, em que a gente ouviu o presidente falar, mais uma vez aí confrontando, reagindo ao ataque norte-americano em relação ao tarifaço e à soberania brasileira. Não estou dizendo que ele não tenha razão em relação a reagir, mas o tom dele é um tom muito mais político do que uma reunião de governo, né? Exatamente, Adriana. Boa tarde a você, ao Renan e a todo mundo. Eu estava até aqui olhando o celular, que eu acabei de confirmar com uma fonte, porque isso não é só o tom público, não, tá? Digamos que o tom privado, né, ali no momento que não era transmitida a reunião, foi o mesmo. Uma fonte me disse que o governo vai a partir de agora, fincar cada vez mais os pés em dois pilares, né? A justiça social e a defesa da soberania brasileira. Tanto que mudou o slogan, né? Agora é governo federal, do lado do povo brasileiro. E o que eu estava conversando com a fonte agora é que ela me disse, um ministro me disse que o presidente Lula leu para os ministros uma carta que Getúlio Vargas escreveu em 1950, quando foi reeleito presidente na vitória de 50, né? E é um jornal que foi publicado, um artigo que foi publicado no jornal Folha da Noite, que ele fala sobre ameaças estrangeiras. Eu estou até tentando achar esse jornal aqui no Google, mas não consegui encontrar. Mas uma fonte me disse que o Lula leu esse artigo do Getúlio Vargas para eles, ou seja, adotando este tom de que, de fato, os Estados Unidos têm representado, via Donald Trump, via o tarifaço, essas ações contra o judiciário brasileiro têm representado uma ameaça.
ministros ainda disseram que o presidente Lula cobrou que eles defendam o Brasil, defendam a soberania do Brasil, não só as iniciativas de cada pasta. O ministro da Fazenda é para falar da área econômica, mas é para defender a soberania do Brasil. O ministro do Transportes vai falar sobre a área específica dele, algum projeto dele, mas é para defender a soberania do Brasil. Essa é a ordem expressa do presidente Lula. Para não falar que não teve um pouquinho de política, a ministra Gleisi Hoffmann, ela pediu a palavra para lembrar que o ano está acabando, que no ano que vem vai ser difícil aprovar alguma coisa no parlamento, né, no Congresso, e lembrou das prioridades do governo e citou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e citou também a regulação das redes sociais, que é algo que promete ser também mais uma briga comprada com essas empresas norte-americanas. Então, de fato, há uma reunião hoje muito mais visando 2026 do que qualquer outra coisa, né? O tom já é político. O presidente Lula disse hoje, na reunião de hoje, que durou quase 4 horas, que vai ser candidato ano que vem se tiver saúde para isso. Se ele chegar do jeito que está hoje, ele vai tentar a reeleição. Aí a gente compara com a primeira reunião ministerial que teve nesse ano, né? Aquela de janeiro. Essa foi a segunda. Naquela de janeiro, o presidente Lula cobrou projetos, cobrou ideias, cobrou propostas. Hoje, cobrou apoio na pauta, essa pauta nacionalista, e também, no fim, para concluir a reunião, ele pediu entregas. As obras que já começaram, que sejam entregues, os projetos que foram anunciados, que entrem em prática. Então, basicamente, essa foi a tônica dessa reunião ministerial, que contou com todo mundo, com direito a todo mundo colocando o bonezinho com aquela frase, o Brasil é dos brasileiros, ideia utilizada por Sidônio Palmeira, que é marqueteiro e ministro das comunicações. A ideia não é dele, mas ele adotou e colocou no governo essa frase também, em Adriana e Renan. A cena do presidente de boné com essa frase, com todos os ministros e vice-presidente ali ao lado dele, é claramente uma cena de campanha, mais do que uma reunião, de fato, para tratar de pautas, para tratar de projetos. Embora não devem ter tratado, tanto que você trouxe a informação de que ele cobrou entregas para ter o que apresentar também ao final desse mandato. Agora, o meu questionamento em relação ao tom é que, claro que o Brasil tem que ser soberano, é claro que o Brasil tem que defender a própria soberania. Agora, o tom de usar o boné dentro do palácio, de reunir o time inteiro com esse boné, a dúvida é se isso ajuda o Brasil. O candidato Lula vê vantagens nisso e acha que a estratégia é boa. A dúvida é se isso ajuda o Brasil. E acho o tom, Túlio, já ampliando um pouquinho aqui até o meu comentário, acho o tom também equivocado, quando, por exemplo, no meio da reunião, ele fala com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, lamentando, se solidarizando pela suspensão do visto do ministro. Quando quem anunciou essa suspensão do visto foi o aliado de Eduardo Bolsonaro, do deputado Paulo Figueiredo, que está lá fora agindo e tentando negociar sanções contra o Brasil, mas não houve formalmente um anúncio da embaixada americana, do governo americano, e aí o presidente passa a respondendo como político, respondendo ao aliado de Eduardo Bolsonaro lá fora, e não como um presidente da República que tem que responder se a embaixada brasileira, a embaixada americana, comunicar o Itamaraty, ou comunicar ao governo brasileiro dessa sanção. A gente está respondendo ali na base da política. Para a gente concluir, Túlio, a gente vai só escutar mais um trechinho da fala do presidente Lula em relação justamente agora ao deputado Eduardo Bolsonaro, que negocia sanções contra o Brasil lá fora. Vamos acompanhar. O que está acontecendo hoje no Brasil, com a família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos, possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus. Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e com hipocrisias um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil.